Olá, meu povo, boa noite. Grande governador Valadares, boa noite, Brasil. Boa noite, planeta Terra, na verdade, né? Porque o nosso programa ele é transmitido ao vivo aqui pela TV Rio Doce, canal 6.1, TV a cabo, canal 10, e para o mundo inteiro pelo canal, pela nossa página, a página do canal, a página do programa no Facebook. É isso aí. Está no ar o programa Na Íntegra, a voz do povo, o programa que respeita a sua inteligência. Olha, meu povo, tem uma discussão, tem um problema, vamos dizer assim, que está se arrastando e está se avolumando no Brasil, e não é de hoje, isso já perdura há anos, mas nos últimos tempos, mais precisamente depois, vamos dizer assim, quando se iniciou a era Bolsonaro, isso tem piorado, que é a dicotomia esquerda-direita, não é? A turma, vamos dizer assim, lulista ou petista ou esquerdista e a turma do outro lado, a turma da direita, a turma bolsonarista, e aí não tem um partido, não é? Do lado da esquerda tem o PT, que é, vamos dizer, o carro-chefe. Do lado da direita, aí não teria um partido assim para dizer que seria a locomotiva da direita. Mas o certo é que isso está muito chato, essa dicotomia, né? Esse negócio de quem é de um lado pensa que está totalmente certo, que o erro só acontece do outro lado e vice-versa. Eu quero dizer que isso poderá levar o Brasil a uma situação de catástrofe social, econômica, política. Isso só nos traz essa dicotomia, esse dualismo, esse esse conflito entre os que se dizem da esquerda e os que se dizem da direita. Isso só nos traz prejuízo. Basta ver os acontecimentos, basta ver como piorou o Brasil depois que esse conflito entre esses dois polos se acirrou. Basta ver como que o Brasil era tido, o conceito que o Brasil tinha no cenário internacional e o conceito que o Brasil tem agora no contexto internacional. Isso só pode servir para nos levar para o buraco. E o fim disso ou é guerra civil ou é uma intervenção militar. Essa é que é a verdade. Vai ter que chegar no fundo do poço para que, quem sabe, a maioria venha a entender que os nossos conflitos não podem ser entre dois polos, entre quem é de direita e quem é de esquerda. Um achando que está totalmente certo, que o outro está totalmente errado e vice-versa. Os nossos conflitos têm que ser unicamente no campo das ideias. Eu costumo dizer que eu não tenho bandido e nem político de estimação. E quando olhamos para esses dois polos, seja de um lado ou outro, né, você vai ver que tem bandidos e políticos de estimação, né, porque defendem os seus ídolos políticos como se fossem deuses, como se fossem pessoas infalíveis e enxergam tudo, menos o que é feito de errado, menos os tropeços e os ilícitos até praticados por essas lideranças políticas. A Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática, nos diz que um cego não pode guiar outro cego. Porque se um cego for guiar um outro cego, se nos permitirmos sermos guiados por um cego, cairemos todos na cova. Essa é que é a verdade.
E é por isso que eu sempre defendi e vou continuar defendendo que a nossa defesa, a nossa luta não é em favor de pessoas, de políticos, de indivíduos, seja quem for, porque os homens e as mulheres, o ser humano de uma forma geral, é falível. A nossa luta, a nossa defesa deve ser pelos valores e pelos princípios que nos convém, que devem nortear a nossa vida familiar, a nossa vida particular, a nossa vida em sociedade, os valores. Como cristão ou como cristãos, devemos defender e honrar e praticar a moral cristã, ou seja, fazer aquilo que Jesus faria se ele estivesse em nosso lugar. E Jesus, com toda certeza, se ele estivesse aqui em nosso lugar, ele não teria bandido e nem político de estimação, de jeito nenhum. Eventualmente podemos defender, é claro. O Brasil é um Estado democrático de direito. E como Estado democrático de direito, temos eleições periodicamente. De 2 em 2 anos, nós temos eleições. Agora mesmo, ano que vem, teremos as eleições para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. É claro, vamos, depois de avaliarmos bem, decidir a quem vamos apoiar para votarmos nesses diversos cargos, de deputado estadual a presidente da República. Mas não é porque naquele momento vamos escolher por aquelas pessoas que vamos apoiar essas pessoas incondicionalmente. Claro que não, de jeito nenhum. Se errar, vai ter que pagar pelo erro. E é isso que eu quero ressaltar, esse dualismo político, ideológico, direita, esquerda, até porque essa divisão entre esquerda e direita, isso está totalmente ultrapassado. Tem muita gente, que se diz de direita, outros se dizem de esquerda, e se você perguntar o que é ser de esquerda ou de direita, não vai saber responder, não sabe, não é? Porque é o efeito manada, é o Maria vai com as outras, não é? O fulano de tal, eu admiro, ele é de direita, então sou também. O outro, eu sou de esquerda porque fulano de tal é de esquerda, então eu sou também. Para com isso. Esse dualismo não nos interessa. Agora mesmo, está aí essa onda de requerimentos de impeachment do atual presidente da República. Tem, acho que quase 60 já requerimentos de impeachment contra o presidente da República na Câmara dos Deputados. Inclusive, agora, recentemente, uma instituição, aliás, um grupo de instituições e de lideranças cristãs se uniram, essas pessoas e essas instituições, para requererem também o impeachment do presidente da República. Aí, eu vou ver aqui na rede social e me deparei com uma manifestação do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos, ou seja, uma entidade que é formada de ministros evangélicos do Brasil, talvez tenha milhares de ministros do Evangelho, espalhados pelo Brasil, e essa instituição é presidida por um pastor de renome nacional e até internacional, pastor Silas Malafaia, e ele se pronunciou da seguinte forma: tendo em vista um grupo que não representa 0,5% dos evangélicos brasileiros terem protocolizado um pedido de impeachment contra o presidente da República, queremos informar que esse mesmo grupo sempre apoiou governos de esquerda. Eu nem vou terminar de ler.
você vê que já é aquilo que eu estava dizendo, não é? Um grupo de cristãos pedindo o impeachment do presidente, e aqui esse grupo está sendo taxado por essa instituição, presidida pelo pastor Silas Malafaia, de esquerdista. Mas aí a gente vai e pergunta, e essa instituição, e essa entidade presidida pelo pastor Silas Malafaia, é de esquerda, ou é de direita, ou ela é isenta em relação a isso? Pelo amor de Deus, está no momento, passou da hora de mudarmos a nossa cultura, no sentido de entendermos que essa dicotomia entre esquerda e direita não nos interessa. Não interessa ao Brasil, de jeito nenhum. O que nos interessa é defender os nossos valores, os nossos princípios, a nossa ética e, sobretudo, para nós cristãos, a moral cristã, tendo como regra de fé e de prática a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa bússola, a nossa regra de fé e de prática. É isso aí. Hoje, quarta-feira, como sempre, estamos recebendo no programa Na Íntegra o pastor Vando, que é o pregador do megafone. Toda quarta-feira, para a glória de Deus e para nossa alegria, o pastor Vando, o pregador do megafone, está aqui conosco. O pastor Vando, normalmente vem aqui às quartas-feiras para falar dos trabalhos evangelísticos que ele faz em instituições de saúde, né, ou próximo a essas instituições de saúde em Governador Valadares, também em presídios, nas praças também, nas ruas, e logradouros públicos de Governador Valadares, e falar também da agenda semanal dele. Mas hoje ele vai falar de outros assuntos também, né? Nós vamos aproveitar aqui, porque o programa Na Íntegra é a voz do povo. E o pastor Vando é povo, representa o povo. E se é povo, vai ter que falar aqui de tudo aquilo que interessa ao nosso povo. Porque, afinal de contas, ele como pregador do megafone, como pastor, quando fala de pastor e pregador, a gente lembra logo da parte espiritual, né, pastor? Sim. A gente lembra logo da parte espiritual, a necessidade de aceitar a Jesus como Salvador, para ser salvo, né, e passar a eternidade com o nosso Pai Celestial. Mas nós estamos aqui em sociedade, né? Em sociedade, o povo tem as suas angústias, né? Tem as suas demandas, questão de empregabilidade, saúde, educação, segurança. E o pastor Vando, né, no seu dia a dia, em contato constante com o povo, ele sabe muito bem dessas angústias, né, sofridas pelo povo. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Na Íntegra. E o senhor já dispensa maiores apresentações, pastor Vando, o pregador do megafone. Semana passada ele trouxe o megafone, porque ele já tinha vindo aqui em outras oportunidades, e a gente sempre falando, pregador do megafone, mas ele não tinha apresentado para o povo ainda esse seu instrumento de trabalho, sim, que é o megafone, né? Aí semana passada ele trouxe, fez até aqui uma apresentação rápida aqui, né, com o megafone, para o povo saber como é que é. Realmente é uma potência, não é? Quando o pastor Vando, né, prega usando o megafone, né, abala mesmo, né? A voz dele ecoa e alcança pessoas a centenas de metros, vamos dizer assim. Mas, pastor, como é que foi a semana do senhor? Fique à vontade aí para dar uma saudação ao nosso povo da grande Governador Valadares e falar também como é que foi a semana do senhor, o trabalho evangelístico, como é que está sendo? Eu estendo aí, né, os meus agradecimentos, você, meu povo de Governador Valadares, acompanhando aí o programa Na Íntegra, hein? Deus abençoe a sua vida. A semana foi uma semana próspera, muitas vidas ali ouvindo a palavra de Deus, pessoas sedentas aí o Evangelho. E o Senhor tem dado aí a graça
né? Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, missionária Nuzete, meu pastor, pastor Nelito, enfim, todos os pastores que têm intercedido pela minha vida, as missionárias, enfim, todo o público, né, que me acompanha nas ruas, todo o público que acompanha aí o programa Na Íntegra com o Dr. Rui, ou seja, né, que a bênção de Deus, ela venha a ser estendida pela governador Valadares, por cada família, né? Eu deixo aí o meu abraço para todos vocês e continue nessa fé, continue assistindo esse programa, porque é um programa que é a voz do povo, aonde você aprende, aonde você tira suas dúvidas, aonde tem dado aí muito êxito para o povo de governador Valadares, né? Foi uma semana foi uma bênção, né, no São Maritano, no UPA, no CIS-12, ou seja, por todas as partes. Hoje eu estive ali perto do mercado, aproveitando aí a oportunidade, né, pregando a palavra de Deus. Tem sido uma bênção, doutor Rui. Muito bem, pastor. Eu disse que o programa Na Íntegra é a voz do povo. O senhor, como parte desse povo e como representante do povo também, né, em razão do trabalho que o senhor faz, evangelizando nas ruas, nos hospitais, nos presídios. O senhor está sempre em contato com o povo e o senhor sabe muito bem das agruras que o povo passa por elas, os sofrimentos, as dificuldades, as angústias, e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, pastor, e sobre como que a igreja, né, pode contribuir, porque quando a gente fala de igreja cristã, e a gente falando de igreja cristã, a gente quer esclarecer que a gente não está se referindo a uma ou outra denominação, a gente está se referindo à Igreja de Jesus Cristo, né, que é o somatório, é o conjunto de todas aquelas pessoas que professam, que são seguidoras de Jesus Cristo. São seguidores de Jesus Cristo, né? Então, como que normalmente o senhor, como pregador, pastor, o senhor anuncia a salvação na pessoa de Jesus Cristo, só que Jesus Cristo, pastor, ele se preocupou com a salvação das pessoas e ele veio para salvar toda a humanidade, né? Todos aqueles que o aceitarem como Salvador, se arrependerem dos seus pecados e permanecerem obedientes à palavra de Deus. Ele veio para todos esses. Mas Jesus Cristo, ele nos deu exemplo em tudo. Inclusive, pastor, amigos que nos acompanham, Jesus Cristo nos deu exemplo que enquanto estivermos aqui, vamos dizer, nessa dispensação, nesse período aqui da nossa vida, no planeta Terra, nós precisamos nos preocupar também com os nossos semelhantes em relação a outros aspectos também, não só o aspecto espiritual, mas também o aspecto de uma boa qualidade de vida, saúde, alimento, trabalho, tudo aquilo que é necessário às pessoas para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida. Então eu penso, pastor, que o senhor no dia a dia, o senhor se depara com pessoas que têm problema espiritual, tem uma necessidade espiritual, mas tem necessidade também humana, né? Sim. Às vezes um trabalho, um atendimento na área da saúde que possa ali suprir a sua necessidade, tantos outros aspectos, né? O senhor no dia a dia, o senhor procura orientar também as pessoas que o senhor conversa com elas nesses aspectos também em relação a essas diversas necessidades? Pois bem, né, respondendo aí essa pergunta, interessante que esse assunto que nós estamos abordando aqui é um assunto a qual está no meu coração desde semana passada. As igrejas, o poder, né, ou seja, a igreja ela tem uma força muito grande. Eu convivo no meio das ruas, eu ouço as pessoas e eu vejo também a necessidade. Por exemplo, às vezes eu me deparo com pessoas dizendo para mim, pastor Vando, o trabalho que você faz é um trabalho muito importante e muito bom. Só que nós precisamos de uma ajuda. Qual é essa ajuda? Valadares ela é uma potência muito grande.
no Evangelho. O que falta no meio evangélico chama-se uma união. Viver aquilo que pregam, ou seja, o senhor ressaltou aí sobre Jesus. Jesus, ele pregava para a multidão. Após dar ali a palavra, dava aquele discurso, ele alimentava o povo. As igrejas de Governador Valadares estão precisando se unir mais. Unir para fazer o que, pastor Van? Está precisando de ajudar as pessoas. Valadares deve ter aproximadamente uns 2.000 a 2.500 mendigos. Mendigos assim, pessoas desamparadas. Pessoas que estão precisando de um alimento, pessoas que estão precisando de uma ajuda espiritual. Aonde que as igrejas podem entrar? Ou seja, unindo para resgatar essas pessoas das ruas. Porque muitas das vezes, as pessoas das ruas não têm nada para oferecer para as igrejas. Os líderes das igrejas, né, as grandes igrejas, as pequenas igrejas, se unirmos em prol para ajudar eles. Ou seja, podemos dizer assim, a montar-se uma ONG. Imagina 2.000 pessoas recebendo alimento, recebendo tratamento espiritual, ajudando eles a se libertar do álcool, das drogas, da prostituição. Porque nas ruas eles não acham apoio. E a igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que era para manter as viúvas e os órfãos. E isso nós temos que aplicar hoje, nos nossos dias de hoje. Tem pessoas que não têm uma oportunidade, porque as igrejas, todas, eu falo, todas as igrejas, se unir para ajudar na área financeira, na área espiritual, material, nós conseguimos tirar das ruas todas essas pessoas debaixo da ponte, no ponto de ônibus, marquise. Ou seja, a igreja tem que se juntar em prol dessas pessoas. Nós, pastores, líderes, vamos começar a usar o que as pessoas dão. Vamos sair para as ruas, tem pessoas, eu até admiro as pessoas, pastor Dr. Rui, que faz ali o alimento, leva ali as quentinhas, é um trabalho muito importante, mas eu não vejo as igrejas fazendo isso, uma ou outra, nós temos que juntar, fazendo, para retirar esse povo das ruas. Por exemplo, o De Jorge, é um trabalho, é uma entidade a qual ajuda. Por que não ter mais um ou dois? As igrejas têm que se unir. Temos que viver, pregar o amor e viver o amor para com o próximo. Porque eu vivo isso nas ruas. Eu ouço das ruas as pessoas, pastor, nos ajuda, nós não temos oportunidade, nós precisamos de ajuda. Vamos unir, igreja, em prol dessas vidas. É isso aí. O pastor Vando está dizendo da importância da união da igreja em Governador Valadares, em todos os municípios. Sim. Né? Mas nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai falar da relação da igreja com o poder público municipal e da importância, né? Como seria bom se houvesse uma aproximação e uma união, né? De propósitos. Sim. Entre a igreja cristã, a igreja como um todo e o poder público. Aí sim, o poder público e a igreja caminhando juntos, eu creio que a gente poderia alcançar resultados sociais muito mais importantes. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial. Até já! É isso aí, meu povo, estamos aqui, programa Na Íntegra, a voz do povo. Hoje conosco, como em toda quarta-feira, o pastor Vando, o pregador do megafone. Pastor, o pastor estava dizendo, amigos, na última fala dele aqui, no primeiro bloco, sobre a importância da igreja cristã se unir em Governador Valadares nos municípios.
né, de uma forma geral, para atender, para cumprir melhor as suas finalidades e fazer um trabalho social que seja mais consistente, mais relevante, dessa forma as igrejas poderem proporcionar melhor qualidade de vida à população. E aí eu dizia que realmente a união da igreja, e quando a gente fala união, aqui a gente está falando de instituições, de denominações, porque a igreja, na verdade, é uma só. Jesus não tem mais de uma igreja, não. E, aliás, eu vou sempre ressaltar esse negócio, porque denominação, sabe, esse negócio de cada um puxar para um lado, esse negócio já me aborreceu muito, sabe? Eu estou, assim, implicado com esse negócio de, sabe, de cacique. Eu estava lendo agora há pouco no livro de Isaías, né? O profeta, ele fala ali de uma fala dele há 2.600 anos atrás aproximadamente. O negócio é mais atual do que nunca. E ele fala exatamente desses egoísmos, dessas pessoas. Eu vou evitar aqui de adjetivar, mas dessas pessoas que cuidam apenas dos seus próprios interesses, sabe? E o coletivo fica de lado. Então, sempre que eu falar de igreja aqui, sabe, eu vou estar falando mais da igreja de Jesus, a invisível, aquela que só ele sabe quem é. Então, na verdade, quando a gente fala de necessidade de união, a gente está falando de instituições. Ok, tranquilo. E é bom que isso aconteça mesmo, para cumprir o seu papel social, essas instituições, de forma mais consistente, mais efetiva, mais eficiente. Mas é muito importante, amigos, que haja uma parceria, uma necessária parceria, pastor, entre a igreja e os poderes públicos como um todo, mas principalmente igreja e poder executivo, prefeitura, porque o poder público, é bom que a gente diga isso aqui, existe para promover o bem comum. Poder público existe só para isso, para promover o bem comum. E quando a gente fala bem comum, a gente está falando de saúde, educação, segurança, moradia, saneamento básico, habitação, empregabilidade, a gente está falando de tudo isso. Só que o poder público, a alegação que sempre usa, é que não tem recursos, né, para atender todas as demandas da população. Que tal, então, o poder público fazer uma parceria com as instituições religiosas, com as instituições cristãs? Se houver uma aproximação, não seria interessante? As instituições, o poder público não tem dinheiro, por exemplo, para abrir concurso, né, e admitir mais servidores, não tem. Mas e o mundo, os milhares de voluntários que estão aí nas instituições religiosas, né, que poderão contribuir com o poder público para que o poder público, junto com essas instituições, cumpra a sua finalidade precípua, que é promover o bem comum. Então é isso, pastor. Volta aqui na câmera 2. O que o senhor pensa disso? O senhor falou da necessidade de união das instituições religiosas cristãs, né? Até porque o corpo de Cristo é um só, né? Sim. Jesus não tem dois corpos, né? Só tem um, que é a igreja, né? Então, o senhor falou da necessidade de união entre as instituições religiosas, mas essas demandas sociais, elas seriam mais facilmente alcançadas se houvesse a união não só entre as instituições religiosas, mas entre essas e o poder público, mais precisamente o poder executivo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pois bem, respondendo aí essa pergunta, doutor, eu vejo uma união, uma aliança que ela tem 100% para dar certo. Imagina o poder público unindo com a igreja. Imagina essas duas uniões pegando exatamente o povo a qual nós estávamos falando dele agora há pouco. Por quê?
Quando falando assim, olho um pouco para a política, muitos pastores envolvidos na política, é bênção. Mas eles não olham para essas pessoas a qual nós estávamos falando agora há pouco. Por quê? São 2.000 pessoas aproximadamente que não tem nada para oferecer. Se tivesse 2.000 votos, ajudaria. Eles estariam atrás deles. Então, ou seja, se juntar o poder público com as igrejas, ajudando esse povo, imagina a potência que seria. Então, ou seja, é bom unir o poder público, né, com as igrejas em prol do ser humano, em prol das vidas. Em Valadares há uma potência muito grande para isso. Valadares não precisava de viver, esse povo que se encontra sofrendo nas ruas, não era para viver dessa forma. Mas eles não têm nada para oferecer. Então o poder público não olha para eles, as igrejas também não olham, porque não tem nada para oferecer. Mas se juntar o poder público com as igrejas em prol de governador Valadares, dos distritos de governador Valadares, esse povo a qual nós estamos falando, ou seja, tem tudo para dar certo. O segredo é unir, não um puxando para o lado. Não, unir. Chama-se união. Como o senhor acabou de dizer, o corpo é um só. O segredo é viver o amor, ajudar as pessoas, juntando o poder público, as igrejas, em prol do povo, em prol da nação. É isso aí, pastor. União entre instituições cristãs, instituições religiosas e poder público, poderes públicos, né? Porque aí entra o legislativo, o judiciário também, o executivo. União para fazer a coisa certa. União para fazer a coisa certa. Não é? É importante dizer isso. Eu só estava falando aí, pastor, eu estava lembrando aqui, porque o senhor está dizendo que tem cerca de 2.000 pessoas em situação de rua em Governador Valadares. Tem algumas pessoas e instituições que distribuem aí uma marmitex, um sanduíche, um café, alimento, né? Sai por aí pelas ruas distribuindo alimento. O senhor estava falando, eu estava refletindo sobre isso e lembrando quando Jesus, porque onde Jesus estava, havia também uma multidão. Onde Jesus estava, tinha uma multidão. Era assim, né? Por isso que hoje, quando um cristão, uma pessoa genuinamente cristã, que tem o caráter de Jesus Cristo, que é o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, onde ele está com o propósito de falar de Jesus, também se faz presente ali uma multidão. E certa vez Jesus Cristo estava num lugar e havia ali uma multidão, só homens, cerca de 5.000 homens. 5.000 homens. Né? Estima-se que havia ali aproximadamente 15.000 pessoas. Era gente demais. E Jesus Cristo foi, vamos dizer assim, entre aspas, né, advertido de que já era tarde e aquelas pessoas não estavam sem se alimentar. Sim. Não tinha se alimentado, vamos dizer assim, fisicamente, porque espiritualmente estavam bem alimentadas, com toda certeza. E Jesus Cristo encontrou com uma pessoa ali naquele lugar que tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixinhos. E ali ocorreu a multiplicação dos pães e dos peixes, e com esses 5 pães e esses 2 peixes, Jesus Cristo alimentou todas aquelas pessoas. Mas até aí tudo bem, não existe nenhuma, vamos dizer, diferença entre o que Jesus Cristo fez naquele lugar e o que as pessoas fazem hoje, levando alimentos para
as pessoas em situação de rua, que dormem nas ruas das nossas cidades. Até aí, não faz tanta diferença, senão o fato de Jesus Cristo haver operado o milagre da multiplicação. Mas o que nos chama a atenção entre uma coisa e outra é que Jesus Cristo, ele alimentou todas aquelas pessoas, é porque não havia outra possibilidade daquelas pessoas se alimentarem naquela hora, naquele lugar, porque já era tarde e todas elas certamente estavam muito distantes de suas residências. Aí a gente vê que havia uma grande diferença. Sim. Porque Jesus Cristo não poderia dizer àquelas pessoas: eu não vou alimentar vocês, cada um vai para suas casas, cada um vai trabalhar e buscar o seu próprio alimento. Não seria razoável que o nosso Senhor Jesus Cristo agisse dessa forma. Mas nos nossos dias, fazer o que costumam fazer de forma sistemática, alimentando pessoas que estão pelas ruas, que poderiam, e aqui eu vou falar uma coisa que é meio pesada, que me permitam, aqui eu vou falar uma coisa polêmica, porque o pastor disse, cerca de 2.000 pessoas em situação de rua. Mas será? Tem até um ditado que é assim: é melhor você ensinar a pescar do que entregar o peixe, não é? Será que essas pessoas mesmo estão precisando de peixe ou estão precisando que sejam ensinadas a pescar? Essa é que é a questão. Porque se temos grandes problemas sociais, muitos desses grandes problemas, pastor, é por um vício de concepção, um vício cultural. Milhares de pessoas, se pegarmos o Brasil como um todo, milhões, acostumaram a receber o peixe prontinho, já temperado inclusive, e não querem nem saber de aprender a pescar. Essa é que é a questão. Então, quando a gente fala da necessidade de união entre as instituições cristãs e o poder público, não é necessariamente para sair por aí distribuindo alimento, entregando peixe, mas dando condições a essas pessoas para que elas possam viver com dignidade as suas próprias expensas. Ou seja, trabalhando. Eu fico aborrecido quando eu vejo pessoas que, pelo menos do ponto de vista da aparência, né, estão em perfeitas condições de trabalhar, de lutar com dignidade para conquistar ali o seu arroz, o seu feijão, o seu ganha-pão, mas estão pedindo pelas ruas porque foram, infelizmente, é claro que para tudo isso tem exceção, mas muitas dessas pessoas foram mal acostumadas. E quando a gente ressalta que poder público existe, é para promover o bem comum, é inclusive para olhar a esse tipo de problema social. Se a pessoa pode trabalhar, tem que dar trabalho para ela. Não é marmitex. Para atender uma situação emergencial, vamos dizer assim, ok. Mas não fazer disso uma regra, pelo amor de Deus. Entendeu, pastor e amigos? Eu peço desculpa se é natural que alguém possa discordar de mim, sem problema algum. Não tem problema. Democracia é assim. Não é? O conflito de ideias, eu posso pensar de um jeito, você pode pensar de outro, mas eu entendo que tem muito mais gente em situação de rua, precisando de trabalho, de oportunidade, para lutar, para conquistar aquilo que precisa com o seu próprio suor, do que gente precisando de uma marmita, de um lanche, de um café. Tem gente até que larga a sua própria casa e vai para a rua para poder receber ali o alimento. Isso
Olha, eu não vou concordar com isso de jeito nenhum, porque eu, desde 7 anos que eu trabalho, eu sempre lutei e vou continuar lutando. Essa é a triste realidade, pastor. Então é necessário, amigos, essa união, uma parceria entre instituições e poder público, mas para promover o bem comum com justiça social. E não pegar os recursos do povo, né, e entregar a quem poderia estar trabalhando. Entendeu, pastor? Sim. Concorda? Concordo, com certeza. É isso mesmo? Então é isso. Né? E o programa Na Íntegra é a voz do povo, existe para isso mesmo, é para falar a verdade. Aqui não tem esse negócio de ficar com lero-lero, falando palavras difíceis, para enganar o povo, continuar manipulando o povo e mantendo o povo entregue à própria sorte. Não, aqui a gente está para falar é rasgado, e a gente vai falar rasgado o tempo todo, né? Então, sou muito favorável à união das igrejas cristãs com o poder público, mas para fazer justiça social. Pastor, eu queria que o senhor aproveitasse esses últimos minutos aí para trazer uma palavra. O povo está precisando também de alimentação. A gente está falando de alimentação aqui do corpo, mas a gente precisa de alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E o que alimenta a nossa alma e o nosso espírito é a palavra de Deus. Pastor, a palavra está com o senhor. Fica à vontade. Amém. Amados, eu quero abençoar a tua vida com uma palavra de Deus. Você encontra o livro de 2 Crônicas 7, versículo 14. Porque há uns questionamentos: por que a minha vida está assim? O porquê me sobreveio tal mal? O porquê que muitas das vezes as coisas não estão fluindo? A palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas 7, 14 vai dizer assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra do Senhor nos traz um despertamento de uma nova vida, de uma nova história. A Bíblia diz no livro de Gênesis que nós somos formados do pó da terra. Do pó da terra nós vamos retornar. Então significa que nós somos uma terra, mas uma terra especial. E no livro de 2 Crônicas vai falar que a terra ela se encontrar o quê? Doente. Muitas das vezes você tem questionado. Tem pessoas que questionam: por quê que os meus sonhos não são realizados, meus projetos não dão certo, a minha vida está sendo destruída, a minha família está sendo destruída? Porque quando Deus diz assim, se o meu povo chama pelo meu nome, Ele está abrangindo todo ser vivente, que pelo menos 2 vezes durante o dia ou 3 vezes mexeu no nome de Deus. O que Deus está querendo do povo é que o povo volte para Ele, que o povo volte a clamar a Ele. O povo de Israel tinha esquecido de Deus, tinha falhado, tinha desordenado, ou seja, tinha saído dos caminhos. Então o Senhor trouxe naquele tempo uma seca sobre a terra, a qual não tinha a produção de nada. E ele fala com Salomão: se o meu povo, chama pelo meu nome, se humilhar e se converter novamente, eu vou sarar a terra. Tem pessoas que se encontram enfermos, tem pessoas que têm gastado tudo e não têm recebido a cura. Por quê? Exatamente, não é para o seu dinheiro. O seu dinheiro não vai resolver o teu problema. O teu problema vai ser resolvido na hora que você se humilhar diante do Senhor. Quando você se converter, porque diz: se o meu povo se humilhar e se converter e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero dizer para você nessa noite, você que se encontra enfermo, você que já gastou talvez tudo que você tem e não recebeu a cura, eu quero dizer para você, só depende de você voltar, se humilhar, buscar a presença do Senhor Jesus. Há muitos lares sendo destruídos, famílias destruídas, casamento destruído. Sabe o que você precisa de fazer? Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levante, busque a presença do Senhor Jesus, busque a face do Senhor Jesus. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Você já está cansado de sofrer, já não suporta mais. Ei, Jesus te chama para uma nova vida.
para uma nova história. João 14, versículo 6 disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele te chama para realizar os teus sonhos, para fazer de você um homem diferente, para fazer de você uma mulher diferente. Você jovem, você adolescente, busque a presença do Senhor Jesus. Se o meu povo, pelo menos, se humilhar e se converter dos maus caminhos, ou seja, a Bíblia diz que quando nós somos meninos, agimos como os meninos, mas nós, como somos adultos, agimos como adulto. Ei, olhe para dentro de você. Você sabe tudo que agrada a Deus e tudo que desagrada a Deus. É tempo de renúncia. A Bíblia diz: se não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, a Bíblia diz que o amor de Deus não se encontra nele. É tempo de renúncia. Jesus, ele disse: a paz que eu vos dou, o mundo não vos dá. Muitos procuram a paz na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Quando chega no domingo pela madrugada, se encontra vazio, numa tristeza. Jesus, ele quer tirar esse vazio de dentro de você e quer te dar uma paz diferente. É só você renunciar. É você que se encontra doente que for, pastor Vando, deprimido, depressão, triste, angustiado. Você é uma terra. Ele quer curar você, ele quer curar a sua alma. Ele quer fazer de você um homem ou uma mulher diferente. Só depende de você. Busca Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que palavra maravilhosa, pastor. Que coisa linda, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É interessante que em tudo há uma relação de causa e consequência, não é? O senhor citou aí, segundo a Crônica 7,14, meu povo se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, aí tem as consequências. Né? Da mesma forma, a palavra também diz assim: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. De tudo que o homem plantar, disso também ele vai colher. Tudo então é uma relação de causa e consequência. Pode ter certeza disso. É isso. O programa Na Íntegra está chegando ao seu final hoje quinta, amanhã sexta-feira, né? Vamos estar de volta. Tá? Quero aqui agradecer ao pastor Vando por essa participação dele aqui hoje conosco, foi muito rica. Na quarta-feira que vem, ele vai estar de volta. E a você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado. Muito obrigado a você da Grande Governador Valadares e de todo o Brasil. Continue sempre conosco. O programa Na Íntegra vai estar cada vez melhor. Amanhã estaremos de volta. Até lá, fiquem todos com Deus.